quem está com problema de assistir a aula pode ir acompanhando. Estava falando sobre o transistor. A gente conseguiu, de uma forma mais efetiva, entrar no assunto do transistor. E a última parte da aula eu comecei a falar sobre os circuitos de polarização do transistor. Para que ele funcione do jeito que a gente quer, que seja amplificando ou chaveando alguma carga, a gente precisa de polarizar o transistor, né? Da forma como a gente viu na última aula. Então, existem circuitos diferentes de polarização, com objetivos diferentes, vantagens e desvantagens diferentes um do outro, tá bom? E na última aula eu falei do primeiro, que era o circuito de polarização fixa. O circuito de polarização fixa é esse que está sendo projetado aí na aula, esse aí foi a anotação da última aula. Observa que aqui a gente tem o componente, né, o transistor, resistor de coletor, o resistor de base. E aqui é a fonte de alimentação, VCC. Bom, e a gente fez duas análises separando as malhas do circuito. Por exemplo, a gente analisou a malha da base, observa que eu retirei o resistor do coletor, mais simbolicamente falando, para a gente se preocupar somente com o resistor de base, né, o circuito da base. E até desenhei um diodo também, porque a junção base-emissor, quando polarizada diretamente, ela funciona como um diodo. Isso significa que a queda de tensão aqui é sempre 0,7 volts para os transistores de silício, próximo de 0,7, né? Pode ter, e é normal que tenha uma pequena variação. Então, quando a gente analisa a malha da base, né, esse circuito aqui, a gente pode substituir por um circuito equivalente desse modelo, onde a gente tem a tensão da fonte, o resistor de base, um diodo que está representando a junção base-emissor. Então, a corrente nessa malha, né, através do resistor de base, IB, é a tensão da fonte, menos a tensão VBE dividido por RB, ou seja, como aqui tem 0,7 volts, a gente desconta essa tensão de 0,7 volts para achar a queda de tensão em cima de RB, divide pelo valor do resistor, e daqui a gente acha a corrente de base. Então, observa que é lei de Kirchhoff. No fim das contas, é lei de Kirchhoff. Analisando a malha do coletor, né, aqui na malha do coletor, observa que já tirei o resistor de base também, a tensão da fonte, ela se divide, né, de forma que uma parte dessa tensão fica sobre os terminais coletor e emissor do transistor, e a outra parte de tensão fica sobre o coletor. Então, se a gente somar a tensão do resistor de coletor mais a tensão entre os terminais coletor e emissor, tem que dar a tensão da fonte. Ou seja, se a gente quiser saber a corrente do coletor é igual a VCC menos VCE. Então, isso daqui, ó, essa diferença de VCC menos VCE é a queda de tensão no resistor de coletor, VRC. Então, VRC dividido por RC, que é a lei de Ohm, né? Não altera nada, tá? Na última aula, alguém vai fazer uns exercícios, vamos exercitar, então vamos. Eu vou separar aqui alguns exemplos, exercícios do final do capítulo, exemplo do livro, para a gente resolver. E na sequência a gente avança com o conteúdo, tá bem? Então vamos lá, deixa eu pegar então um exemplo e vamos resolver aqui. O exemplo, ele pede o seguinte: determine para a configuração fixa, ou seja, por que chama configuração, na verdade, chama fixa? Porque a corrente da base é fixa, a corrente da base não depende de outro valor. Observa que quando a gente volta para analisar a fórmula, não entra o beta, por exemplo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, determine o seguinte: letra A, IBQ isso aqui. O Q, gente, é de quiescente, né? O quiescente representa, na verdade, ponto de operação, tá? Então, IBQ
não é Instituto Brasileiro de Qualidade, é corrente de base quiescente. Da mesma forma, pede aqui, ó, o VCE, que. Aí depois, letra C, tensão de base e tensão de coletor. Depois pede também, ó, letra D, VBC, tensão entre base e coletor, ok? Deixa eu desenhar o circuito, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Então vamos desenhar o circuito de cá. Essa configuração ela tem alguns componentes que, na verdade, para nós, até o momento, não faz diferença, mas como o livro traz, eu quero ilustrar porque é bom que a gente vai se habituando a esses componentes. Aqui é o seguinte, então tem o resistor de base, aqui tem o transistor, né? Terminal do emissor, ele está conectado ao ponto terra, ponto comum, ok? Aqui, olha, nós teremos o de coletor. Então, aqui é o RC. Deixa eu só corrigir isso daqui. De cá é o RB, resistor de base. Ó, o resistor de base é de 240 quiloohms. Observa que resistor de base geralmente é de alto valor, né, porque a corrente de base é pequena. O resistor de coletor é de 2,2 quiloohms. Vou até colocar de um jeito aqui, ó, não sei se a gente já falou disso, né? Quando a gente escreve 2K2, significa 2,2 quiloohms. Então, vamos lá, ó, RC, 2K2. Isso na eletrônica significa 2,2 quiloohms. Bom, ele diz que esse transistor, ele tem um beta de 50. Né? A gente vai precisar do beta. Aqui tem um componente que é o seguinte, ó. Deixa eu desenhar. É um capacitor. Porque aqui é a tensão de saída de corrente alternada, CA. E na base também ele tem outro capacitor. Então, a base está aqui. Ó. Aqui é o capacitor C1. Ele traz um capacitor de 10 microfarad. E aqui é o capacitor C2, de também 10 microfarad. A função dos capacitores, gente, eles funcionam como filtros. Única e exclusivamente para separar corrente contínua de corrente alternada. Então, beta igual a 50. Deixa eu só corrigir isso aqui. E aqui nós temos a entrada também de corrente alternada. Então, aqui nós temos entrada e aqui saída, out. Como é que funciona essa história do capacitor? Falta uma informação muito importante aqui em cima, que é a tensão de alimentação. Daqui para o terra, com uma tensão de VCC mais 12 volts. Bom, então olha só. O circuito de corrente contínua, ele tem a finalidade de polarizar o transistor, né, fazendo que o VCE fique aproximadamente a metade do valor de VCC, para ele funcionar como amplificador. E nesse circuito a gente aplica uma tensão alternada, uma tensão senoidal, ou senoidal não, alternada de forma geral, né, uma forma de onda alternada. O transistor ele vai amplificar essa tensão alternada, entregando na saída uma forma de onda que se comporta exatamente, porém amplificada, 10 vezes maior, 50 vezes, 100 vezes maior, etc. Só que, então, a gente tem uma parte do circuito onde tem corrente contínua e corrente alternada ao mesmo tempo, né? Isso pode? Pode, com certeza. O amplificador de áudio é isso. Você pega o carro, por exemplo, a bateria do carro é 12 volts. Então, a gente vai ter assim, uma linha central de 12 volts, tá bom? Desculpa, de 0 volts.
0 volts. Aqui tem um nível de tensão contínua de 12 volts. E o sinal amplificado, ele vai oscilar em forma de onda contínua. O amplificador de áudio é justamente isso. Qual que é a função do capacitor? Tem alguns trechos do circuito que a gente tem que eliminar a corrente contínua da corrente alternada. O capacitor, para a corrente alternada, ele é como uma chave aberta, né? A corrente alternada não, desculpa, corrente contínua. A corrente contínua não passa através do capacitor. Então, o capacitor em corrente contínua é uma chave aberta. O circuito de corrente contínua, então, a corrente elétrica contínua não enxerga o capacitor, não enxerga o circuito de entrada nem o circuito de saída, tá? Porque o capacitor está isolando corrente contínua de corrente alternada. Então, em cima do transistor, a gente tem um mix de corrente alternada e corrente contínua, né? E depois do capacitor, né, fora dos capacitores, a gente tem aí somente corrente alternada, tá? Então, é só para explicar. O que isso muda no nosso cálculo? Nada. Tanto que a gente pode redesenhar o circuito, né? Eliminando aí os capacitores. Redesenhando o circuito, eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida. A gente teria isso daqui. Resistor de base. Aqui está o transistor. O resistor de e tensão contínua, por exemplo, eu vou desenhar desse jeito aqui, ó, 12 volts, ok? Corrente contínua. E aqui tem o circuito do terra. Então, eu vou usar esse desenho agora para explicar o circuito. Corrente contínua é só isso aí. Sendo que aqui nós temos o valor de RB, que é de 240 kΩ. Aqui nós temos o valor de RC, 2,2 kΩ. E o beta igual a 50. Tá bom? Bom, então ele determine as correntes de base e corrente de coletor. A corrente de base é essa corrente aqui, ó, IB. IB e IBQ é a mesma coisa, tá, gente? IC está de cá, ó, corrente do coletor. Nós vamos começar calculando essas duas correntes, tá bom? Vamos começar calculando essas duas. Deixa eu apagar isso aqui, ó, que a gente ganha espaço. Bom, a corrente de base está tranquila, porque é só jogar na fórmulazinha que a gente já viu agora há pouco, e dali a gente acha a corrente de base. A corrente do coletor, em princípio, se a gente for para aquela fórmula que a gente viu na última aula do circuito de polarização de corrente fixa, de corrente constante, está faltando informação. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, bem simples, na verdade. Então, vamos começar. Letra A. Corrente de base. Analisando a malha da base, nós vamos pegar a tensão VCC menos a tensão da junção base-emissor, que é a junção VBeta de cá, ó, né? Dessa forma, a gente calcula a queda de tensão em cima do resistor de base. E a gente divide esse valor pela resistência de base. Ok, então, 12 volts. Então, IB vai ser igual a 12 volts menos 0,7 dividido por 240 quiloohms. Corrente de base, vamos ver quanto vai dar. Quarenta e 47,08 microamperes. Ok, já é uma resposta do exercício que ele pediu, calcular a corrente de base. Aí ele pede também para a gente poder calcular a corrente de coletor.
Bom, aí nós vamos precisar de lançar a mão do beta, tá? Por quê? A corrente de coletor é uma relação, desculpa, o beta é uma relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, ou seja, o beta CC é igual a corrente de base corrente de coletor, então IC dividido por IB. Ou seja, se a gente quiser calcular a corrente do coletor, vai ser a corrente de base vezes o beta do transistor. Tá? Então vamos lá, corrente de coletor vai ser igual a 47,08 microamperes vezes o beta de 50, que ele deu no enunciado. Então a corrente de coletor vai ser igual a 2,35 miliamperes. Tá aí. Então achamos a corrente de base e a corrente de coletor. Alguma dúvida até agora? Posso seguir? Muito bem. Então vamos lá. Olha, o que o exercício pede na letra B? A tensão VCE. Ou seja, o que é a tensão VCE? É a tensão entre o terminal do coletor e o terminal do emissor. Vou fazer esse beta para cá. Ou seja, a tensão VCE é esse valor de tensão aqui. Eu vou colocar um voltímetro para medir a tensão elétrica daqui para cá, ó. VCE. Observa que para a gente poder calcular o VCE, é a gente pegar a tensão da fonte e subtrair a tensão sobre o resistor de coletor. Quando a gente tira a equação da malha do coletor, nós temos que, se a gente somar essa tensão com essa, tem que dar 12 mais VRC mais VCE tem que ser igual a zero. Né? Então, veja bem, vamos escrever isso dessa forma. Letra B. Ô, Marco, Oi. o IC não é micro, não? Não, pelo seguinte, a gente vai pegar 47,08 e multiplicar por 50, dá 2.350 micro. Aí eu transformei para milho, entendeu? Ah, tá. Na verdade, eu não fiz nada. A calculadora já me entregou em milho já, né? Ela está programada aqui para me entregar em miliamperes. Ok? Muito bem. Então vamos lá, malha do coletor. Quando a gente analisa a malha do coletor, nós temos essa relação que a tensão da fonte, VCC, é igual à queda de tensão sobre o resistor VRC mais o valor de VCE. Ou seja, VCE vai ser igual a VCE menos VRC. Também poderíamos escrever desse jeito. Ó. VCE é igual a VCC menos IC vezes RC. Por que IC vezes RC? Porque a queda de tensão sobre o resistor de coletor, VRC é IC vezes RC. Você pode vir direto para essa fórmula e calcular aqui direto o VCE, ou calcular separado o valor de VRC e substituir em cima. Eu gosto de fazer separado, porque vai que, por alguma razão, mais para frente, a gente precisa do valor da tensão sobre o resistor, ela já está disponível, já está calculada, né? Então, vamos lá. Ó. IC, 2,35 miliamperes. Vezes o RC, que é de 2,2 quiloohms. Tá? Então, VRC será de 5,18 volts. Ok, então já calculamos aqui o valor de
VRC. Agora a gente consegue calcular o valor de VCE. VCE corresponde a 12 volts menos 5,18 volts. Então, consequentemente, o valor de VCE será de 6,82. Conforme eu falei com vocês, né, quando o transistor ele está sendo utilizado como amplificador, a tensão VCE tem que estar próxima de metade de VCC. Tá? Por que metade do VCC? Vou explicar um negócio para vocês. Deixa eu só terminar aqui. Ó. Então, ok, calculamos aqui o valor de VCE. E por que VCE tem que ser metade do valor de VCC? Pelo seguinte. Bom, daqui a pouco nós vamos aprofundar num tema que é a reta de carga do componente, né? A reta de carga, de uma forma muito simples, eu vou desenhar bem rapidamente, ó, corresponde a um negócio mais ou menos assim. Ó. Aqui nesse eixo a gente tem corrente do coletor, aqui nós temos a tensão VCE, a reta de carga corresponde, esse ponto aqui corresponde à saturação, onde que IC corresponde ao valor de IC de saturação. Aqui corresponde ao VCE de corte. Daqui a pouco nós vamos recordar isso, eu já falei, nós vamos recordar. A gente traça uma reta unindo os dois pontos e aqui nós temos um ponto que é chamado de ponto quiescente, ou ponto de operação. O que vem disso, né? Que ponto de operação. Bom, quando o circuito está amplificando, por exemplo, imagina que nós vamos aplicar aqui, olha, uma tensão no circuito de entrada que vai provocar uma oscilação do valor de IC, né, dentro desses limites aqui. Ó. Aqui tem uma tensão alternada, tá? Que vai ser aplicada aqui. Essa tensão alternada vai refletir aqui num valor de VCE, ou seja, nós temos a corrente elétrica oscilando para cima e para baixo, de forma alternada, devido ao sinal alternado que é aplicado no amplificador. Ele vai provocar uma oscilação do ponto quiescente para cima e uma oscilação para baixo. Então, esse sinal alternado aqui, ó, ele é refletido no VCE, e o VCE ele oscila tanto para cá e para cá. O VCE é o que vai ser aplicado no alto-falante. Então, por exemplo, aqui no circuito, ó, a saída aqui seria conectada a um alto-falante, naquele ponto de conexão ali. Então, é a tensão VCE que provoca a alimentação do alto-falante que produz som. Tá? Bom, então, voltando aqui nesse gráfico, essa oscilação do valor de VCE de tensão aqui, ó, que é exatamente igual à variação da corrente elétrica. Tá? Agora, veja bem, o que acontece se a oscilação ela for muito alta e estiver oscilando muito, né? Ou então o ponto quiescente está mais aqui embaixo. Quando o ponto quiescente está mais aqui embaixo, toda oscilação para mais, esse daqui é a limitação de tensão que o circuito consegue entregar. Ó. Porque o VCE de corte corresponde ao valor da tensão de alimentação. Pensa num carro, por exemplo, som de carro. O VCE de corte aqui corresponde a 12 volts, que é igual a esse circuito nosso. Se a gente projeta o amplificador para o ponto quiescente dele ficar mais próximo do corte, qualquer flutuação da tensão para cima, né, por exemplo, a tensão alternada está variando assim. O que vai acontecer no circuito amplificador? Ele vai ceifar tudo isso daqui. Ó. Todo pico de tensão acima de 12 volts você não consegue amplificar. Por quê? Porque o nível de tensão da sua fonte é 12 volts. Ou seja, você amplificou demais o sistema. Isso causa distorção. Distorção de som é isso. Quando você começa a ceifar o nível de variação de tensão, por exemplo, fazendo um gráfico assim. Aqui tem os 12 volts da bateria. E o seu ponto quiescente ele tem que estar aqui, ó, no meio. A sua tensão alternada, quando ela oscila fora dos limites, ele corta. Então, o que ele vai cortar? Ele corta isso, corta isso, corta isso, porque o seu nível de tensão vai variar de 0 a 12 volts. Esse
muito alto no amplificador com ganho muito elevado, você vai provocar a distorção do som, que você está distorcendo a forma de onda. Então, por isso que o ponto quiescente, ele tem que funcionar no meio do valor da sua fonte de tensão, para evitar que não ocorra distorção do sinal amplificado, tá bom? Mas, enfim, calculamos aí o valor de VCE que pediu na letra B. Agora, vamos ver o que pede na letra C. Ele pede a tensão de base, ok? E a tensão de coletor. O que é a tensão de base? Olha, a tensão de... Eu vou desenhar o circuito de novo aqui, porque agora vai ficar mais claro. Então, agora nós estamos na letra C. Então, veja bem, resistor de base, transistor, aqui é o terminal de terra. Aqui nós temos o resistor de coletor. Não vou nem colocar valores não, tá? RC e RB. E aqui em cima nós temos o valor da tensão da fonte, VCC. Até aqui, né? Significa que nós temos uma bateria, vou desenhar, mas vou apagar. Tá aqui a bateria, e a bateria está conectada aqui no terra, tá bom? Só que a gente não precisa desenhar a bateria, ficou subentendido já isso aqui. Quando ele pede para calcular a tensão de base, ele quer saber a tensão desse ponto para o terminal de terra, que é o terminal comum. Então, aqui ó, é a tensão de base, daqui para a terra. Ok? Ó, essa tensão daqui para cá, ó, é o que a gente chamou de tensão VBE, da tensão entre base e emissor. E quando ele pede a tensão do coletor, ele quer saber a tensão do terminal de coletor para terra. Então, é a tensão daqui para a terra, para o sinal de terra, né, para o terminal de terra, é a tensão do coletor. Ok? Bom, então veja bem, nós vamos calcular VB e o VC. O VB nem precisa de calcular. Observa que a tensão entre o terminal de base e o terminal de terra é a própria tensão VBE. Então, para este circuito de polarização fixa, VB é igual a VBE. Isso é uma regra para todo circuito? Não. Próximo circuito que a gente estuda em sequência, isso já não vale mais. Então, VB é igual a VBE, ou seja, nesse caso aqui, ó, VB vai ser igual a 0,7 volts. Prontinho, tá? Tá resolvido. VB. Ok? Bom, e de quanto que vai valer a tensão VC? A tensão VC, que é a tensão do coletor para o terra, é igual à tensão entre coletor e emissor. Por quê? Porque o emissor ele está aterrado. Quando o emissor está aterrado, causa esse efeito, né? Então, vamos lá. Olha, tensão do coletor para este circuito é igual à tensão entre o coletor e o emissor. A gente calculou aqui na letra B a tensão VCE, que é igual à tensão do coletor. Vai ser sempre essa regra? Também não. Por quê? O próximo circuito que a gente vai estudar, ele tem um resistor conectado ao terminal de emissor. Aí essas duas regrinhas que a gente está colocando aqui agora já não valem mais. Ou seja, então aqui a tensão entre coletor e emissor, né, a gente calculou no passo anterior, 6,82 volts. Pronto, nós já temos aqui a tensão entre coletor e... Desculpa, a tensão no terminal de coletor e a tensão no terminal de base. Ok? Bom, vamos ver o que pede no próximo. VBC, muito bem. Legal isso. O que é a tensão entre o terminal de base e o terminal de coletor? VBC é essa tensão aqui, ó, VBC. É a tensão que tem do terminal de base para o terminal do coletor, ó,
Então, aqui nós temos VBC, tá vendo? Tensão entre base e coletor. Quando a gente tem uma sigla VBC, né, que é tensão entre base e coletor, na verdade, é só a gente fazer um menos o outro, tá? A tensão de base menos a tensão do coletor. Então, olha ali, ó. VBC. Agora é a letra D. VBC é igual VB menos VC. A gente já estudou isso, se não me engano, lá em circuitos 1. Então, VBC vai ser igual a 0,7 volts, que a gente já calculou ali, ó, 6,82 volts. Observa que vai dar um valor negativo, o que é natural, porque a tensão de base é menor do que a tensão do emissor, desculpa, do coletor. E observa que a gente estudou, né, na aula passada, que para que o transistor ele funcione do jeito que a gente espera, a junção base-coletor ela tem que ser polarizada reversamente. Então, o fato de dar negativo é uma questão referencial de tensão, tá? Então, vamos lá, ó. VBC, acho que aqui vai dar 6,12 volts negativos, menos 6,12 volts. Ok. Então, calculamos a tensão entre base e coletor. Está resolvido o exercício. Ok? Alguma dúvida? Muito bem, gente. Então, vamos seguir com o conteúdo, tá? Avançando mais na matéria. Um ponto que eu comentei na última aula, e a gente vai abordar esse tema para cada um dos circuitos que a gente vai estudar agora, é a saturação do transistor. Então, quando a gente falou na última aula sobre saturação, a gente concluiu que a saturação ocorre quando a gente polariza muito fortemente a base do componente, né, a base do transistor. Assim, você tende a aumentar a corrente de base até um determinado ponto que você não consegue aumentar mais. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, se aumenta a corrente de base, aumenta a corrente do coletor. Aumenta ainda mais a corrente de base, aumenta ainda mais a corrente do coletor. Chega um ponto que se aumenta a corrente de base, a corrente do coletor não aumenta mais. Significa que você saturou, você já inundou as pastilhas semicondutoras do componente com tantos elétrons que o circuito, o máximo de corrente que o circuito consegue oferecer é aquele valor ali, tá? Então, analisando o circuito de polarização fixa, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho, né, e vou apagando, depois eu vou apagar tudo, né, e a gente finaliza o raciocínio. Então, olha só, resistor de base, está aqui a base a base do transistor, coletor, e é esse circuito aí, né, que a gente acabou de estudar, tá bom? Aqui nós temos a tensão da fonte, VCC. Resistor de base e resistor de coletor. Quando eu falo que o componente ele está, significa que a gente substitui o transistor por uma chave fechada. Então tá aqui, eu vou desenhar uma chave fechada aí. Pronto. O transistor ele virou uma chave fechada, né? Ele entrou no regime máximo de condução dele, tá? Regime máximo de condução. Quando a gente analisa esse circuito, então, nós temos o seguinte, aqui, olha, vai ter uma corrente IC, que nós vamos chamar de IC de saturação.
A corrente máxima de saturação desse circuito é fácil de calcular. Nós vamos considerar VCC sobre RC. Por que a gente considera VCC sobre RC? Porque na saturação, a tensão entre coletor e emissor do transistor, deixa eu desenhar o transistor de novo aqui, ela aproxima de 0 volts. Inclusive, na última aula, a gente viu o próprio datasheet do componente, ele traz esse valor. Né? Não é 0 volts, né, de fato, mas a gente acaba arredondando para 0, considerando 0 volts. Ou seja, nós estamos falando que a tensão daqui para cá, 0 volts. Tá? Nós vamos considerar o VCE próximo de 0 volts. Aproximadamente 0 volts. É isso daí. Bom, então isso é considerado como saturação do componente, né? Da mesma forma que tem a saturação, tem o corte. Né? No corte, a regra é sempre a mesma, né? VCE é igual a VCC. Então, para todo circuito que a gente vai analisar, isso não muda. Sempre vai ser VCE sobre VCC. A região de saturação do componente é sempre algo que a gente precisa de identificar, porque dependendo do circuito, a forma de calcular a corrente de saturação vai mudar. Deixa eu resgatar aqui, está bem do lado. A gente falou isso aqui na última aula. Né? Tá vendo que eu projetei esse gráfico e mostrei, olha, essa daqui, esse é a curva, ou o gráfico, né? A curva característica do transistor. Essas linhas em azul são as correntes de base, tá? No eixo vertical a gente tem a corrente do coletor e no eixo horizontal a tensão VCE. Na região de saturação, o VCE é próximo de 0 volts, então a gente pode analisar onde que é a região de saturação. É essa região daqui para cá. Observa que é uma faixa estreita. Isso daqui é a região de saturação. O que ocorre na região de saturação é uma corrente de coletor alta e uma tensão VCE baixa, próxima de 0 volts. Aqui embaixo nós temos a região de corte. Na região de corte, ao contrário. A tensão VCE é alta, é próxima do valor da fonte, e a corrente de coletor é baixa, é próxima de 0. Né? Então, essa regra vale para todos os circuitos. Dependendo do circuito, né? No qual o transistor ele é polarizado. Tá bom? Bom, então a questão é a seguinte. Voltando para o nosso circuito, né? Acho que eu vou deixar esse circuito desse jeito e vou redesenhar de novo para a gente arrematar como seria a região de saturação para este circuito aí. Ok, tá aí o componente. O resistor de coletor, resistor de base, então, o que acontece na região de saturação? Acontece que o VCE vai ser aproximadamente 0 volts, ou seja, o componente se comportando como uma chave fechada. E a corrente de coletor, IC, nós vamos denominar como IC-SAT, corrente de coletor de saturação, que vai ser igual VCC sobre RC. Então é isso aí que a gente precisa de lembrar, tá bom? Deixa eu colocar aqui a tensão, né? Tensão da fonte, VCC. É isso aí. Bom, e qual a importância disso? Né? Na verdade, o fato é, qual a relevância disso? A relevância é que a gente pode fazer um tipo de análise, hoje isso não é muito usual, mas já foi no passado. Né? Mas vamos abordar, porque o autor fala, é importante a gente saber.
que é a análise por reta de carga. Então, o que é a reta de carga? Agora há pouco eu comentei quando eu estava resolvendo o exercício. A reta de carga mostra onde o ponto de funcionamento do componente vai funcionar. Análise por reta de carga a gente precisa de fazer sobre a curva característica do componente, para ter uma análise precisa. E seria isso daqui. Ó. Então, deixa eu trazer esse gráfico para cá. Ó. Prontinho. Bom, e essa daqui é a curva característica de um determinado transistor, tá? As linhas em azul, igual eu disse, são correntes de base. Então, aqui nós temos IB. Tá aqui, ó, IB. O eixo vertical é a corrente de coletor. E o eixo horizontal corresponde à tensão VCE. Ok? Então, veja bem, quando a gente analisa essa reta de carga de um transistor funcionando em um determinado circuito, observa que o ponto quiescente, o ponto de operação, foi marcado exatamente no meio da reta. E como que a gente traça, como que a gente determina a reta de carga? A gente determina o seguinte, olha, a gente vai marcar um eixo superior, o ponto superior da curva vai ser VCC sobre RC, ou seja, aqui, olha, nesse ponto nós temos o IC de saturação. Então, aqui ó, é o IC SAT, que é VCC sobre RC. Aqui embaixo, o ponto inferior da reta de carga corresponde à tensão VCE no corte. Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos uma situação onde VCE é igual a VCC. A gente traça uma reta unindo um ponto ao outro, ok? Bom, olha só. Vamos aproveitar esse gráfico aí, então. Vamos fazer uns exemplos, né? Eu vou pegar a partir desse gráfico aí, ó, que eu acabei de desenhar, né? Então, exemplo. Quando eu falei para vocês que é uma análise gráfica, aí a importância de você obter a reta de carga, a curva característica do transistor, do datasheet do fabricante, porque tem que estar em escala. Mas hoje, isso não é muito utilizado, por quê? A gente acaba usando o método analítico de calcular de fato, e na pior das hipóteses, você vai para um simulador eletrônico, né? Igual a gente está usando aí o Multisim, tá? Então, vamos fazer um exemplo, olha. Para a reta de carga mostrada acima, determine. Então, vamos lá. Letra A, VCC. Letra B, RC. E a letra C, eu vou chamar aqui de RB. Só mudar isso aqui, ó. Corrente de saturação. Gente, então veja bem. Deixa eu desenhar um circuito também, né? A gente pode... não precisava de desenhar o circuito. Eu quero desenhar só para poder ajudar no entendimento. É um circuito de polarização de corrente constante ou de polarização fixa. Aqui nós temos o resistor de coletor, resistor de base, aqui o VCC, ok? Na saturação, o transistor funciona como uma chave fechada, tá?
E no corte ele é uma chave aberta. Então, para determinar a letra A, o valor de VCC, atenção, então letra A, vamos fazer o seguinte, letra A, VCC. Quando o componente está na região de corte, funcionando em corte, nós temos que VCC vai ser igual ao valor de VCE. Tá? Ou seja, a gente pode observar no gráfico que o valor onde VCC é igual a VCE é esse ponto aqui embaixo, que corresponde a 20 volts, esse valor aí, 20 volts. Então, o valor de VCC para este circuito é de 20 volts. Então, está feito aí a letra A. VCC igual a 20 volts. Resolvido. Bom, aí na letra B ele pede o valor de RC. E como que nós vamos resolver o valor de RC? Porque na saturação, a gente já sabe que a corrente do coletor, que nós denominamos corrente de coletor de saturação, é igual a VCC sobre RC. E de quanto que vale o IC de saturação? A gente consegue ir lá no gráfico e achar o valor da corrente de saturação. Esse valor corresponde a, vamos dar uma olhada, 10 miliamperes, eu suponho, exatamente, 10 miliamperes. Tá vendo? Esse daqui é o IC de saturação, que é o ponto superior da reta, 10 miliamperes. Bom, então, miliamperes. Para calcular o valor do resistor de coletor, é só a gente pegar, então, o VCC e dividir pelo IC de saturação. O VCC a gente já determinou aqui na letra A, 20 volts, VCC. E o valor de IC de saturação a gente achou agora, 10 miliamperes. Então, vai cortar aqui 0 com 0, vai dar 2, mili passa para cima, quilo. O resistor, então, de coletor corresponde a 2 quilôohms. Esse daí é o resistor de coletor. Bom, agora é o seguinte. De quanto que vale o resistor de base? Aqui tem um detalhe importante, então, vamos lá. Na letra C, ele pediu para determinar o valor de RB. O valor de RB, gente, a gente precisa saber o ponto. Vamos escrever isso, acho que vai ser a primeira vez que eu vou escrever. O ponto quiescente. Que também a gente pode entender como sendo o ponto de operação real do transistor. A gente sabe que ele não está no corte e ele não está na saturação, ele está no meio do caminho. Esse meio do caminho é chamado de região ativa, tá? Região ativa. Então, na região ativa, né, por isso que o exercício anterior que a gente começou a aula aí, a gente chama de IB, que é o quiescente, corresponde ao valor de VCC menos VBE dividido por RB. Então, se eu quiser calcular o valor de RB, eu posso usar essa fórmula, essa equação, sendo que RB, então, será igual a VCC menos VBE dividido pela corrente de base do componente, a corrente de base quiescente, que ele está funcionando agora. De quanto que vale essa corrente? Vamos voltar lá no gráfico e vamos tentar identificar. Olha aí, gente, o ponto quiescente, né, o ponto que ele está operando nesse momento, está aqui, ó. Esse aqui é o ponto quiescente. Na curva de cima corresponde a 30 microamperes. A curva de baixo corresponde ao IB de 20 microamperes. Eu não consigo saber o valor exato, porque ele não coincidiu em cima de uma reta. Então, o método gráfico ele tem uma parcela de erro.
Mas, analisando esse gráfico, eu poderia dizer que está no meio do caminho, entre 20 e 30 microamperes. Vocês concordam? Então, pelo gráfico, eu vou dizer que a corrente de base corresponde a 25 microamperes. Então, IB quiescente 25 micro. Então, consequentemente, o valor de RB será igual a 20 volts, que é o VCC, menos o VBE 0,7 volts, dividido por 25 microamperes. Vamos ver quanto que dá o valor de RB. $772 quilômetros. Tá aí. Achamos, então, o valor de RB. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Bom, circuito de polarização fixa é isso. Antes da gente entrar no próximo circuito, que é o de polarização estável, eu vou resolver alguns exercícios lá do capítulo do livro, tá? No final do capítulo. Deixa eu pegar aqui página 165. Muito bem. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Ó. Exercícios do livro, capítulo 4. Então, vamos começar pelo número 1. Então, exercício número 1. Eu vou dar uma resumida do enunciado, tá bom? Para o circuito, determine aí letra A, corrente de base, quiescente. Letra B, a corrente de coletor, quiescente, ponto de operação. Letra C, tensão entre coletor e emissor, quiescente. Daqui a pouco eu vou parar de escrever o que, viu, gente? Porque quando fala VCE, já subentende que é quiescente, tá? Aí, letra D, pediu tensão de coletor. Letra E, VB. E na letra F, interessante isso, tensão do emissor. Vamos desenhar o circuito. Resistor de base, ele não deu 470 kilo, 470 quiloohms. Aqui o emissor, está até errado. Resistor de coletor.
Resistor de coletor é de 2,7 kg. VCC 16 volts. Então está sendo aplicado aqui 16 volts no circuito. Muito bem. E ele está pedindo o seguinte, ó. Deixa eu mudar a cor. Aqui a tensão VC. Aqui a tensão do emissor, VE, que ele pede. A tensão VB. Está aqui, ó. VB, ele só traz dessa forma aqui. VB. Muito bem. Ah, ele deu beta. Nós vamos precisar do beta do transistor. Então ele trouxe um beta de 90. Tá aí. Ok, vamos então calcular, né? Tudo aí. Olha, a gente pode então, letra A, corrente de base quiescente. A gente já sabe como calcula. Então, a corrente de base, VCC menos VBE dividido por RB. 16 volts, 0,7 volts, dividido por 470 kg. Tá? Então, nós teremos aqui um valor de IB quiescente de 32,55 microamperes. Então, IB quiescente 32,55 microamperes. Ok, letra A, já calculamos. Na letra B, ele pede para calcular o IC, corrente de coletor. Então, a gente já viu que também que corrente de coletor é a gente pegar a corrente de base e multiplicar pelo beta. Então, 32,55 microamperes vezes o beta de 90. Então, corrente de coletor 2,93 miliamperes. Tá aí. Já calculamos o IB e C. Bom, na letra D, ele pede para calcular a tensão entre coletor e emissor, VCE quiescente. Arthur, você colocou errado. Você pulou B, já foi direto para C. Opa, sério, verdade. Ó, então tá bom, deixa eu corrigir aqui. O IC é a letra B. Eu escrevi errado aqui. Aqui é B e aqui é C. B e C. Ok, obrigado. Então vamos lá. O VCE quiescente. Eu já vou calcular direto na fórmula, né? O VCE quiescente é o VCC menos o VRC. Então eu posso escrever dessa forma, né? Que a gente já viu também no exemplo anterior. VCC menos IC vezes o valor de RC. Considerando que, pelo jeito, eu não vou precisar do valor de VRC, então nós temos que o VCE quiescente vai ser igual a 16 volts menos IC 2,93 miliamperes vezes o valor de RC, que é de 2,7 kΩ.
Então, o valor de VCE quiescente é 7,91 volts. Ok, está feito também o valor de VCE. Ou seja, esse componente ele está no ponto de operação para funcionar como amplificador, né, o transistor, porque deu próximo de 8 volts, que é metade do valor de VCE. Na letra D, ele pediu a tensão de coletor. Bom, a gente já viu no exercício anterior que a tensão de coletor é o próprio VCE. Acho que esse exercício aqui, na verdade, eu não fui muito feliz na escolha, não, porque eu estou repetindo, ele repete tudo que a gente já tinha feito no exemplo. Vamos ver se a gente pega um outro mais interessante. Então, vamos lá. Letra D. Tensão de coletor. Para este circuito, a tensão de coletor é a própria tensão VCE. Por quê? Porque não tem nenhum resistor conectado ao componente, ao terminal de emissor. Ou seja, VC vai ser igual a 7,91 volts. Tá aí. E na letra E, ele pediu a tensão de base, que também a gente já viu, né? Como que a gente determina, porque para este circuito também, a tensão de base é igual à tensão entre base e emissor. Ou seja, 0,7 volts. Então, tensão de base... Marcos, Oi. eu acho que nesse VCE aqui, você esqueceu de subtrair pelo 16. Confere aí, por favor. Oh, nossa, é provável, hein? Provável. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com certeza. 2,93. 2,7. Ó. Isso. Ok, você tem razão. Obrigado por ter corrigido. 8,09 volts, né? Subtraindo aí. Deixa eu corrigir aqui, então. Aqui e aqui, ó. E aqui também. Agora tá certo. Ainda bem que vocês estão concentrados aí, acompanhando a aula. Obrigado. Bom, vamos lá então. Tá aí o VCE, tensão de base. Acho que a novidade agora é a tensão do emissor, letra F. Então, tensão do emissor. Vamos voltar no circuito. Vocês acham que vale a tensão de emissor para esse circuito? Alguém arrisca um valor? Vocês estariam de acordo que eu poderia dizer que seria 0 volts? Uma tensão entre o terminal de emissor e o terra, e entre o terminal de emissor e terra só tem um fio, ou seja, a queda de tensão em cima, né? Então, existe aqui uma queda, é a queda de tensão em cima do fio, praticamente, né? A gente sabe que na prática não é 0 volts, mas é muito próximo de zero. É provável que se a gente colocar um multímetro, os multímetros que a gente tem em laboratório, ele não consegue detectar essa queda de tensão, ele vai medir 0 volts, tá? Então, a tensão do emissor é 0 volts, o emissor está conectado ao fio terra diretamente. Ao terminal de terra, né? Não fio terra, o terminal. Então, 0 volts. Ok, gente, está resolvido o exercício. Tem mais alguns aqui na lista para resolver. Mas a gente poderia fazer um intervalo agora e no retorno a gente continua resolvendo, pode ser?